Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou demonstrar um material que está sendo feito aqui nos canais dos livros de colorir. É um tutorial que foi feito aquarelado e eu vim mostrar para vocês o material que eu estou usando e a diferença que existe entre o papel dos livros nacionais e o papel dos livros importados, ok? Então, no meu caso, eu estou usando estes tons de verde para fazer o colorido no livro Magical Jungle, né, o Selva Mágica. O tutorial aqui do Tucano, ok? Que eu vou fazer aqui com vocês. Então, vamos lá. O material que eu estou usando é o mesmo que está sendo demonstrado no tutorial da Rosana Penzi, e nós conversamos que eu ia fazer um colorido igual, por isso eu estou citando o nome da Rosana. Então ela sugere alguns tons de verde. Quando eu falo mesmo material, é o lápis aquarelável. Eu estou usando os da Faber-Castell, tá? Estes tons eu vou deixar para vocês aqui nas descrições do vídeo, tá? Aqui eu estou usando uns outros tons de azul, porque eu estou fazendo uma outra demonstração no livro nacional, que é aqui o Feitiço do Tempo, que eu venho fazendo também com lápis aquarelado, mas vocês sabem que esse aqui é edição nacional, o papel é diferente, então eu vou demonstrar isso para vocês hoje. Um outro detalhezinho que eu gostaria de conversar com vocês é o seguinte: quando se fala em pincel para aquarela, eu já mostrei para vocês que eu uso alguns pincéis nacionais. Esses dois são da Tigre e esse aqui é uma linha escolar, né, estudante da Cotman, que é da Winsor & Newton. E são as aquarelas que eu uso para esse tipo de trabalho, que é uma só demonstração, tá? Então vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês com relação aos pincéis. Como vocês podem ver aqui, deixa eu pôr mais pertinho, para vocês, desculpa, gente, verem o que eu quero mostrar. Tá todo mundo aqui, vamos lá. Nesse pincel da linha da série 266, número 6, eu tenho um pincel com pelo redondo, tá? Então, o que eu quero, só a título de esclarecimento, de conhecimento para vocês. Quando a gente fala no número 266, é a série do pincel, e o número do pincel é o número 6. Tá? Dá para vocês verem aí, né? Aí eu vou ter esta outra série aqui. Esse pincel é um pincel escolar que a gente acha naquele atacadista de papelaria conhecido aqui no Brasil. Este aqui é um outro pincel que é de pelo de Marta, da série 312 e o número 6, ok? Então, esse aqui é um pincel específico para aquarela, um pincel indicado para trabalhos em papel, tá? Este daqui é um pincel Cotman, como eu já falei, da série 111, dá para vocês verem, acho que dá, né? 111, número 6. Por que eu trouxe esses três pincéis para vocês? Porque quando a gente vai fazer uma compra de material, se pedirem para vocês a série tal e o número tal, é recomendado que se adquira esse tipo de material pedido, tá? Porque cada tamanho de pincel tem como é que eu vou dizer para vocês, um trabalho específico. Então, esta série aqui, eu indico da Tigre, a 266, por ser um pincel muito barato.
Essa 312 já é um pincel mais difícil de encontrar por ser um pincel de pelo de Marta. E a Winsor & Newton, aqui a linha Cotman, é um pincel com as cerdas bem macias, né? E não é de cerda natural, ok? Então, o que eu quero deixar claro para vocês? Vocês estão vendo que essa numeração do pincel, a 266, a 312 e a 111, que é... Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é a série do pincel, modifica as cerdas deles, tá? Então, por que eu tô falando isso para vocês? Quando pedirem para vocês um pincel número 6, nem sempre o pincel que está sendo comprado vai ter o mesmo tamanho, mas eles têm o mesmo número, tá? Então, isso é legal a gente adquirir os pincéis mesmo de cerdas artificiais ou naturais, na numeração e na série que está sendo pedido, porque é específico para aquele trabalho, ok? Então, vamos lá. Vocês sabem que eu tenho, sempre que vou aquarelar, os meus dois... Vou virar pra cá, desculpa o braço, ok? Os meus dois potinhos, certo? Por que eu uso dois vidrinhos quando eu estou aquarelando? Porque na opção de aquarelar com várias cores, com coloridos diferentes, por exemplo, vermelho e um azul, eu vou precisar lavar meu pincel. Então, eu não lavo no pincel que eu estou pegando a água para fazer a pintura, tá? Por isso, eu tenho sempre os dois vidrinhos, que é um costume meu, por causa dos trabalhos em aquarela. Então, aqui, como vocês podem ver, eu já tinha feito esse colorido, né, na área aqui, seguindo o que a Rosana fala, das achuras, né, e sinceramente para mim isso não tem muita diferença, mas é mais uma dica da maneira de se fazer um colorido. Outra coisa que eu não fico me apegando muito, vocês já viram num outro vídeo que eu fiz do Feitiço do Tempo, quanto à direção do colorido, sempre de um lado, sempre do outro, tá? Então, aqui vamos ver o que vai acontecer. Eu vou utilizar o pincel número 6, aqui da série 312, o meu papelzinho sempre na minha mão, próximo de mim, ok? De preferência não colocar o papel em cima do colorido, porque ele pode estar úmido e vai molhar e pode acontecer de manchar. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o meu vidrinho, deixa eu ver se tá dando para vocês verem, tá? O meu vidrinho. Eu tenho aqui um vidro com pouca água, tá? Dá pra vocês verem. Não gosto de usar copinho de plástico, porque eu acho que ele pode virar mais fácil que o vidro. Então, eu umedeço, deixa eu pôr aqui embaixo pra vocês verem. Eu vou umedecer a cerda do pincel, tá? Tirar o excesso aqui. Lembrando que eu não devo deixar a virola, que é essa parte que segura os pelos do pincel, muito encharcada, porque ela pode pingar e manchar o trabalho. Este pincel, quais são as especificações de serem para aquarela? Primeiro, a maciez no pelo e a quantidade de pelo que ele segura a água. Então, por isso, gente, tem sempre algumas especificações que a gente parece chato na hora que ensina, na hora que demonstra alguma coisa, mas cada material tem um estudo, tem todo um para quê dele ter essas especificações. Então, vocês viram que eu molhei o meu pincel aqui, não encharco o pincel, escorro aqui na beiradinha, tá? Deixa eu pôr de volta. Vou tirar o excesso aqui no meu paninho, no meu papel, no meu paninho, tá? E na hora que eu for fazer o aquarelado, eu vou, como eu costumo falar para vocês,
conduzindo o pigmento na área que eu quero, tá? Este papel do livro Magical Jungle é um papel que suporta melhor a aquarela, porque ele tem um tratamento diferente dos papéis que a gente tem aqui das linhas nacionais, tá? O que que isso também significa? Sei que hoje eu tô sendo um pouco técnica, mas é para ficar esclarecido a diferença dos papéis, tá? Vocês estão vendo que eu tô colocando a água aqui e eu consigo voltar, corrigir ou pintar, tirar, diminuir as manchas, tá? Que eu já falei isso no outro vídeo que eu tô fazendo das demonstrações do Johanna Christmas, tá? Então vocês viram, eu passei lá, vim pra cá, né? Consegui conduzir até aqui e vou voltando, tá? Olha, até agora eu ainda não precisei molhar na água, porque, como eu falei para vocês, as cerdas do pincel para aquarela são também feitas para ficarem com mais água. Então a gente consegue ir aquarelando, tá? Sem que eu necessite, né, molhar novamente na água, tá? E isso também é muito da prática que a gente vai adquirindo conforme vai usando o lápis de colorir e os pincéis, tá? Então aqui eu tô mostrando para vocês, olha, eu já quero uma coisa mais clara, o que que eu vou fazer? Vou lavar meu pincel, vou tirar o excesso, e nessa região que eu quero mais clarinha, eu vou colocar mais água. Neste papel do livro importado, eu posso fazer isso com segurança, de conduzir esse pigmento, voltar nessa área que eu já fiz as manchas, né? Que nesse papel eu consigo aquarelar com mais água. Vocês estão vendo que tá ficando um trabalho bem úmido, ok? Volto aonde eu quero retirar um pouco essas manchas, esses riscos de pincel. Por isso que eu falo para vocês que, para mim, eu não vejo mistério nessa história de risco para lá, para cá. Fica muito à vontade para eu fazer a minha pintura, tá? Então, vocês viram que aonde eu quero mais água, acho que dá para ver aqui no vídeo, onde eu quero mais claro, que ele ficou um ondulado. Mas este papel, ele vai voltar sozinho, tá? Ele volta a ficar um papel sem ondulação. Dá pra vocês verem, né? Que essa região aqui tá ondulada. Deixa eu ver se dá pra... Olha, pela sombra que vocês conseguem notar aqui, ele tá bem ondulado, tá? Que foi a área que eu passei mais água. Mas não me impede de continuar fazendo o meu trabalho, tá? Então, vamos lá. A diferença desse papel importado, como eu falei para vocês, é o tratamento que ele tem, que ele suporta uma aguada mais forte, né? Vamos dizer, tá? Então, molhei, tirei o excesso, passei no papel, volto aqui pro meu cantinho. Tá? Não se preocupem se o colorido entrar nas folhinhas, nessas áreas delicadas, porque esse meu pincel é mais largo, apesar de ter uma ponta bem fininha, né? Porque a minha intenção, e eu vi que nesse tutorial a intenção é que fiquem manchas, que não é uma característica só de aquarela, não. Tá? Eu faço a ilustração botânica, e na ilustração botânica a gente não tem manchas em aquarela, não. A gente tem um colorido leve, a transparência, que é o que a aquarela permite, tá? Então, o que que eu tô mostrando pra vocês? Que este colorido eu tô conseguindo tirar as marcas de pincel, tirar as marcas do lápis, tirando com o pincel. Eu estou usando
mais água neste papel, vocês podem ver pela quantidade, ó, tá? Mas que essa superfície, quando secar, ela vai ficar um trabalho mais uniforme, tá? Então, nesse trabalho aqui, qual é a intenção deste tutorial? São o uso do pincel com o lápis aquarelável, a demonstração da água e a reação deste papel, tá? Então, por que que a gente tá orientando que se faça com o papel a aquarela nos livros importados e não nos nacionais? Já já eu vou mostrar para vocês. Eu já fiz outros aquarelados aqui do Feitiço do Tempo, tá? Vou mostrar para vocês que é possível aquarelar e é possível obter um resultado bacana. Acho que tá dando para vocês verem aqui onde eu tô aquarelando e tal, né? Deixa eu voltar aqui. Tá? A intenção nesse tutorial é que se façam as manchas, que se dê uma impressão de algumas sombras, ok? Então, isso fica a critério de vocês, os tons de colorido. E mais uma vez, nesse papel aqui, ele é possível também se fazer correções, tá? Embora vocês vejam que ele está ondulando. Isso é referente ao quê? A quantidade de água, tá? Eu vou passar para a demonstração no outro livro para vocês verem como é que ele se comporta depois de seco, ok? Então, só um minutinho. Pela própria cor do papel, vocês veem a diferença que existe entre o livro nacional e o livro importado. Isso se deve à qualidade do papel, não é a gramatura, não é a edição, é a qualidade do papel, tá? Então, vocês vejam que aqui eu fiz o aquarelado, ele ficou um pouco manchado, daqui a pouco a gente volta a ver, tá? No papel nacional, o que que eu vou precisar fazer? Eu estou fazendo esta página dupla aqui, né? Das lanternas, tá? E a minha intenção também é fazer algumas manchas, porque eu estou usando uns tons, como eu usei aqui no tucano, uns tons de verde, né? Aqui e aqui, dá para vocês verem, ok? E vou passar com os tons de azul mais escuro aqui. Então, o que que vai acontecer, gente? Os papéis que essa edição nacional está usando, aliás, o papel, né, que a edição nacional utiliza, não é um papel para aquarela e nem o da edição importada, tá? Porque os papéis para aquarela, eles recebem um tratamento antifungicida, um tipo de colagem que a gente chama de colagem na massa ou colagem na superfície. Isso eu vou fazer uma demonstração em breve para vocês da diferença dos papéis. Eu já estou comentando com vocês porque são sutilezas que às vezes o pessoal pergunta: ah, Carol, posso pintar, posso fazer aquarela? Não, eu fiz e deu certo. Vai dar certo, tá? Pode ter um pouquinho mais de trabalho, mas vai ser possível fazer sim. Então eu vou fazer só essa região aqui com vocês para demonstrar como é que a gente vai trabalhar nesse papel nacional. Vocês lembram que eu estou usando o mesmo tom que aquele, então não vou precisar de um outro potinho com água, tá? Vou usar o mesmo. Eu molhei, umedeci aqui, tirei todo o excesso, tá? Vou tirar mais ainda o excesso de água aqui no meu paninho, tá? E deixar o pincel úmido, ok? Então, essa é um dos requisitos que a gente vai ter
maior cuidado nessa folha do papel nacional, ok? Então, vamos lá. Aqui a mesma coisa, tá? Por que que eu pus a minha folha de fórmica embaixo? Para não manchar a folha de trás, né? A folha do lado aqui que eu tenho embaixo dessa folhinha aqui. Vocês estão vendo, gente? Deixa eu ver se tá dando para vocês verem. Deixa eu fazer mais um pedacinho aqui. Vocês estão vendo que eu estou colocando, umedecendo aqui o colorido, tá? Sem muito esfrega, que eu falo para vocês, na aquarela, mesmo que sejam nos papéis para aquarela, a gente não faz esse vai e volta, né? A gente conduz o pigmento, então a gente leva o pigmento de uma área para outra e não vai e volta, principalmente nesse papel aqui nacional, porque realmente ele pode fazer a gente pode ter alguma surpresa, tá? Então eu estou simplesmente dando batidinhas aqui no meu pincel. Vocês viram que estou usando o mesmo pincel, tá? Mas apenas com batidinhas. No meu colorido eu quis deixar essa região como se fosse próxima de um jardim, de um mato, tá? Então por isso eu tô usando os mesmos tons ali do Tucano, do Selva Mágica, mas eu não quero fazer puxar a tinta, tá? Então eu vou dando simplesmente batidinhas e o pincel tá praticamente seco, ele só tá úmido. Vocês não estão vendo como eu fiz lá naquele papel do colorido do Tucano, eu encharcar de água, porque ele vai deformar esse papel. Vocês estão vendo que viram que naquele papel ali eu consigo dar uma aguada numa região maior, que eu vou fazer agora nesse aqui também, tá? Então eu já pintei isso daqui, vou puxar sempre para a mesma direção, apesar de eu também estar querendo algumas manchas aqui, tá, gente? Então vocês viram, eu vou repetir aqui, que eu não fico me apegando à direção que o lápis, os riscos de lápis ficam, porque na hora que eu aquarelar, eu quero esses riscos, tá? Embora eles sumam, né? Porque como o lápis aquarelável é um lápis com pigmento para água, ele fica um pouco menor, esses riscos, né? Então vocês vão controlando um pouco mais a água nesse papel nacional, mas que também é possível de se fazer um aquarelado sim, tá? Como a Rosana fala, tenham cuidado, porque os livros nacionais não são ideais para aquarela. A minha sugestão é essa: molhou, tira o excesso e não deem só aguadas, tá? Mas sim batidinhas. Então eu vou fazer essa região aqui menorzinha, tá? O pincel não é um pincel muito delicado, mas essa linha de pincel aqui, essa série tem uma ponta que a gente consegue controlar, tá bom? Tô voltando aqui nessa região para vocês verem que eu vou dar uma aguada maior aqui. Então tá aqui, olha. Aqui eu vou molhar o pincel, tirar bastante o excesso, tá? E não vou nem passar no papel. Eu vou direto aqui porque eu quero essa região mais uniforme, tá? Então vocês estão vendo que eu tô colocando água sem medo, tá? Eu tenho como essas áreas são muito grandes, a gente tem que ter um cuidado maior, tá? Mas não
precisa ter medo para fazer. Pode fazer tranquilo, que eu tô trazendo os pigmentos, puxando aqui, sem muito mistério para fazer esse aquarelado, ok, gente? Então, o que acontece aqui? Olha, aqui eu coloquei água pra valer, tá? Tanto que tá aparecendo o desenho de trás. Se eu for e voltar com o pincel, que nem eu já comentei num outro vídeo, que a aquarela não é pintura de parede, eu posso danificar esse papel. Então, após eu colocar o pigmento, a água, mesmo que seja muita como eu fiz aqui, eu deixo quietinha. Tá? Por que eu falei para vocês que os papéis de aquarela têm esse tratamento, essa colagem, né? Que é a colagem na massa ou a colagem na superfície. Na massa é porque vocês, na preparação da massa, do papel, vocês sabem que papel é feito a maioria de celulose, não são todos, tem papel de bambu, papel arroz, mas a maioria é feita de madeira, de celulose. Então, na massa é colocado esses produtos antifungicida, esses produtos que fazem o papel ter uma durabilidade maior. E nos papéis de aquarela, ele tem o produto que não deixa o papel ficar tão chupar tanto a água. Tanto que existem os papéis sem esses produtos, sem esse tratamento, que são os papéis Suga, né? Os lenços de papel, os papéis de rolo, os papéis Suga, né? Aqui tem um, tá? Então, estes papéis não são próprios para esse tipo de técnica molhada, porque eles não têm esse tratamento. Depois eu vou fazer com vocês a demonstração sobre os papéis, eu vou mostrar a diferença que tem o papel para aquarela, tá? E as limitações que tem esses outros papéis. Aqui nessa região, vocês já estão vendo. Deixa eu tirar esse papelzinho, da fórmica que ele já secou. Olha a diferença que dá quando a gente usa um papel que não tem um tratamento, que leva muita água e ele não vai aceitar. O que acontece? Ele não tem essa colagem, ele não tem essa superfície com esse produto que suporte mais a água, tá? Então ele vai ondular muito. Aí vocês vão falar: ah, Carol, e aí, ondulou, perdi o trabalho? Não, não vai perder o trabalho. Na minha página no Facebook tem a demonstração de um colorido que eu fiz, todo com lápis aquarelável da Faber-Castell, tá aqui, ok? Ele ficou todo marcado quando eu aquarelei. Vocês estão vendo essa página aqui, para quem tem o livro, é o Jardim Secreto, tá? Um livro nacional. E essa página, as áreas são muito grandes, tá? Então, o que aconteceu? Ele umedeceu, depois que ele secou, que eu deixei o livro bem aberto, eu coloquei uma folha de papel sulfite por cima e passei com ferro bem quente. Então, vocês veem que o resultado é possível fazer sim com aquarela, vai ter esse trabalho sim, tá? Mas não é perdido, ok? Então, olha, esse aqui é um outro trabalho que eu fiz todo aquarelado com o lápis aquarelável da Faber-Castell, tá? E também usei o mesmo tratamento que eu fiz com os pincéis, tá? Isso aqui tem aqui os vídeos no canal e o passo a passo na minha fanpage, no Carval Studio by Carol Castilho, e no Instagram, no Carval Studio. Tá? Eu vou voltar aqui para vocês verem o resultado que ficou do tucano. Ele ainda está úmido, gente, tá? Quando a gente põe a mão assim, a gente sente, né, que ele ainda está úmido. Então, por isso, ele ficou esse ondulado, tá? Mas não é uma coisa que vai dar problema. Eu vou comparar com vocês os dois papéis, dá para vocês verem, acho que a cor deles não, né? Não dá pra... Deixa eu ver aqui.
consigo mostrar, né? A diferença que eles têm. Aqui, um papel é mais amarelado e o outro mais branco, tá? A gramatura, claro que é outra, tá? Esse papel está todinho ondulado. Depois de pronto, eu vou fazer um outro vídeo com vocês, mostrando como ficaram as áreas que eu aquarelei e o resultado deles, ok? Então, gente, é possível sim usar os lápis nacionais, tá? Eu vou deixar toda a numeração aqui do Tucano nesse vídeo, tá? Para vocês poderem seguir. Quem tiver com vontade de fazer no livro nacional, é possível fazer sim, com o devido cuidado, tá? Este livro eu estou usando. Eu estou usando aqui algumas regiões de lápis nacional e umas outras regiões, os lápis da... Cadê aqui os aquarelle? Aí, gente. Aqui. Esses daqui são os lápis Supracolor, dá pra você, Supracolor Soft, da Caran d'Ache, tá? Os lápis da Caran d'Ache também são tons assim, que a gente tem uma gama muito grande, né? Eu tenho, não sei se dá pra vocês verem, a lata de 120 ali do Supracolor, que me permite ter bastante tons. E muito interessante, que eu acho também, que todo mundo pergunta, por que que o lápis da Faber vem só a numeração e não vem o nome? Porque encarece. O lápis da Caran d'Ache vem o nome, o pincelzinho que é para aquarela, a especificação, aqui a série deles, né? Dá para vocês verem aqui o número de série deles, a série dos lápis, que são estes aqui, os Supracolor, não são os Prismalo, tá? Que são aquareláveis também. E daí vem a numeração do lápis, o 149 aqui, e o nome. Por que que o Giotto não vem nome e não vem número? Porque fica caro, sabe? Porque essas especificações, tudo que a gente tem de mais informação, vai encarecendo a qualidade. E não é a intenção de todo mundo, tá? Então, aqui eu tenho a numeração dos lápis, o nome da cor, tá? E isso encarece o material. Sem contar que os pigmentos, a cera ou o óleo, o tipo de madeira, o colorido aqui fora, a fabricação de um lápis importado é muito mais caro por isso também. Tá? Não que ele seja melhor, tão melhor ou tão pior que os outros. Ele tem as características deles, ok? Então, gente, por hoje eu fiz com vocês a demonstração aqui no livro nacional, o Feitiço do Tempo, tá? Usei este meu pincelzinho número 6, que no começo do vídeo eu expliquei para vocês a diferença da numeração e o que é uma série do pincel. Aqui eu estou fazendo no livro importado o tutorial do Tucano, que eu vou seguir fazendo, tá bom? Quem tiver dúvidas, quem tiver sugestões, deixem aqui nos comentários do canal. Se vocês gostaram ou se vocês não gostaram, deem um joinha para ajudar o canal, ok? Me sigam no Instagram, no Carval_Studio, que tem aqui também na especificação do canal, e a minha página do Facebook, Carval Studio by Carol Castilho. Um beijo e até mais!